Muito bem, esse é o programa Navegando com Cristo, da nossa UMEM, da União de Militares Evangélicos da Marinha. Eu sou o presbítero Kleber Gomes e vamos juntos, meu irmão, nessa live Navegando com Cristo. Aproveita aí, se inscreve no canal aí, presbítero Kleber Gomes, e também no canal UMEM Nacional. Deixe seu like, seu comentário, seu gostei e vamos juntos nessa live Navegando com Cristo, meu irmão, porque navegar com Cristo é preciso. Meu irmão, eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração. Hoje eu quero que você me acompanhe numa pequena reflexão que Deus colocou no meu coração. Eu preciso falar para você, meu irmão. Eu preciso falar para você. Vamos juntos então, meu irmão. Mais uma vez eu peço, se inscreva no canal Presbítero Kleber Gomes e também no canal UMEM Nacional. Siga-nos nas nossas redes sociais e vamos juntos, meu irmão, interagindo, porque o Senhor, louvado seja Deus, tem uma mensagem para o teu coração. Abra sua Bíblia aí, se você tiver Bíblia, ou então mesmo você pode me acompanhar aí, meu irmão, nessa pequena leitura e uma pequena reflexão que eu quero trazer para você aqui. Então vamos lá. Efésios no capítulo 5, no verso 14... Efésios capítulo 5, verso 14, diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vamos ler mais uma vez. Efésios capítulo 5, verso 14, fala assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Sabe, meu irmão, em primeiro lugar, eu quero falar para você que eu prefiro, assim, uma pregação expositiva, onde a gente expõe o texto, a gente fala do texto, a gente procura explicar o texto. Porque existem muitas mensagens atualmente, irmão, que são mensagens chamadas coach, mensagens motivacionais, triunfalistas. São tipos de mensagens, meu irmão, que você ouve e pronto, ele apaga, como se fosse fogo de palha. Mas a mensagem expositiva, ela está ali para te ensinar, para expandir o texto, para mostrar o texto, para expor o texto, para falar o que o texto realmente quer dizer para você. E muitos preferem, meu irmão, uma mensagem coach, uma mensagem motivacional, para que dê ânimo, para que dê motivação para você e tal. Então esse tipo de mensagem, para mim, realmente, eu não sou muito fã desse tipo de mensagem. Eu prefiro uma mensagem expositiva. Então, diante do texto que acabamos de ler, que é Efésios capítulo 5, verso 14, que diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Esse texto, meu irmão, me faz lembrar Atos dos Apóstolos, quando um certo homem etíope, eunuco, ele não entendia o que estava lendo, ele estava lendo o livro de Isaías, e então o anjo do Senhor falou para que Filipe fosse para a parte do sul de Jerusalém, porque ali ele ia trabalhar, né? Ia encontrar esse homem, esse etíope eunuco, e ali ele iria ensinar esse homem a respeito do texto que o eunuco estava lendo. E ali, meu irmão, com certeza, depois do ensinamento, ele ganharia aquela alma para Jesus. E eu entendo ali que Filipe, então, ele faz uma exposição do texto para aquele eunuco. Ele, quando o Espírito de Deus leva Filipe, na verdade, ele fala para que Filipe vá até o sul, lá do sul de Jerusalém, e Filipe vai. E chegando naquele caminho lá, ele encontra aquele homem numa carruagem e estava lendo o texto. Então Filipe, ele correndo, ele ouviu o que aquele homem estava lendo. Ele estava lendo o profeta Isaías. Então o Filipe pergunta para ele: tu entendes o que lês? E ele disse: como poderei eu entender se alguém não me ensinar? E rogou então Filipe que ele subisse para a carruagem dele. Aquele homem roga para que Filipe, ou seja, pede para que Filipe sobe na carruagem e ali ensine o texto para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E Filipe começa a falar com ele, irmão.
E depois de expor o texto, depois de falar a respeito do texto, depois de dizer o que realmente o texto queria dizer, aquele homem se sente, louvado seja Deus, arrependido. E quer se batizar, ele se converte ao Evangelho de Jesus Cristo. Então ele quer se batizar, então ele olha para o caminho e vê ali talvez uma poça d'água. Aí diz, o que me falta para ser batizado? Aquilo ali não vai me impedir. E Felipe então desce com ele e o batiza. E depois de batizado, então Felipe é levado, trasladado, levado para um outro lugar pelo Espírito Santo. E aquele homem, quando ele entendeu o texto, entendeu o que Felipe expôs para ele, louvado seja Deus, ele então se converte ao Evangelho de Jesus. Efésios capítulo 5, verso 14, diz mais ou menos assim, meu irmão, o que Felipe estava falando. Porém, ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ainda no verso 16, diz assim, remindo o tempo todo, ou seja, remindo o tempo por quantos dias são maus, ou seja, aproveitando o tempo porque os dias são maus. O texto ao qual nós estamos lendo aqui, que estou expondo para vocês, fala profundamente para os dias de hoje. E quando eu soube, meu irmão, o tema da campanha, Deus então ele me incomoda para que eu possa fazer uma exposição desse texto. E o tema dessa campanha é Cristo te esclarecerá. Quando Paulo ele escreve essa carta, ele estava preso e escreve para os irmãos que estão lá em Éfeso, no capítulo 4, no verso 1, o apóstolo Paulo, ele fala que os irmãos andem na vocação que foram chamados. No versículo 11 do capítulo 4, Paulo escreve dizendo que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e doutores, querendo assim o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo, ou seja, que a igreja seja edificada através da palavra, através do ensinamento, através desses homens que ele separou, apóstolos, profetas, pastores, doutores, tudo isso para a edificação do corpo de Cristo. E ainda no capítulo 4, Paulo ele fala no versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Então eu entendo, meu irmão, que é isso que o Senhor quer para nós. Louvado seja Deus, que não sejamos levados a qualquer vento de doutrina, a qualquer pessoa que se diz doutor e ensinador da palavra de Deus e acaba lhe levando para um caminho ao qual a palavra de Deus não está falando, não está dizendo. E entrando então no capítulo 5, Paulo fala para a igreja de Éfeso, para ser imitadores de Deus como filhos amados. E olhando para esta carta, é dela que Paulo fala para as mulheres serem sujeitas a seus maridos, como também ao Senhor. Também fala para que os maridos amem as suas mulheres, como Cristo amou a sua igreja. Paulo ele traz aqui uma série de conselhos nesta carta aos Efésios. Mas o que me chama a atenção nesta carta de Paulo aos Efésios lá é justamente o capítulo 5 e no verso 14. Quando ele fala: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. No verso 16 ele fala que os dias são maus, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. O que tenho observado, meu irmão, é que alguns cristãos estão dormindo, estão num sono espiritual profundo. Muitos estão vivendo aí um cristianismo superficial, não estão preocupados com a sua salvação, não estão preocupados com a eternidade.
não estão pensando mais na vida eterna e nem se preocupam se seus nomes estão escritos lá no livro da vida. Estão vivendo como nos dias de Noé, segundo o livro de Mateus, no capítulo 24, verso 38 e verso 39, que diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E no verso 39 fala: e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Louvado seja Deus. Deus virá, Jesus virá no momento em que nós não esperamos. Ele aparecerá entre as nuvens no momento que você não espera. Está dormindo, então, meu irmão, é hora de despertar. Todos estavam desapercebidos, todos estavam desprevenidos, todos estavam dormindo espiritualmente no tempo de Noé. Por isso Paulo ele nos chama ao despertamento espiritual. No livro de Efésios, capítulo 5, verso 14, diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nos tempos do dilúvio, os homens viviam uma vida sem pensar em Deus, não queriam saber de Deus. O pecado havia se multiplicado na face da terra. As pessoas não estavam nem aí para Deus, viviam suas vidas para satisfazer as suas vontades. Viviam suas vidas um dia após o outro, como se nada importasse. Queriam viver e satisfazer com os prazeres que o pecado lhe estava oferecendo. O mundo estava abrindo as portas. Nada lhe importava, apenas os prazeres que o mundo lhe oferecia. Apenas os prazeres que o mundo estava nos dando. Até o dia em que Noé entrou na arca com sua família e fechou-se a porta. Meu irmão, vamos aproveitar, você que está me ouvindo agora, aproveite enquanto a porta da graça está aberta, porque ela há de fechar, assim como a porta da arca se fechou para aquelas pessoas que estavam lá fora, que não creram em Deus, que não creram no Senhor, que queriam mais viver a sua vida de pecado. A porta da graça também vai se fechar para você, se você não abrir os seus olhos, se você não acordar, se você não despertar para o Evangelho de Jesus, a qual o Senhor está dizendo: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Aleluia. O Senhor chama, aleluia, a igreja ao despertamento. Desperta, meu irmão. Acorda, você que está dormindo. Desperta deste sono espiritual. A igreja precisa acordar. Vivemos, meus irmãos, os últimos dias para a volta de Jesus. E em breve a porta da graça vai se fechar. E o que será da tua vida, meu irmão? O que será de você se a porta da graça se fechar e você não atentar para Cristo, para a salvação da tua alma? O que será da tua eternidade? Para você que não conhece a Cristo, é um convite que eu estou te fazendo. Para você que não conhece a Cristo, isto é um convite, meu irmão, para o arrependimento de seus pecados. Louvado seja Deus. Mas para você, meu irmão, para você, igreja do Senhor, é uma convocação que Deus está fazendo para você. Aleluia, Deus está te convocando ao despertamento, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quantos crentes estão dormindo? Quantos estão aí, meus irmãos, desatentos? Parece que depois da pandemia, muitos aí adormeceram,
Depois da pandemia, muitos irmãos se acomodaram com suas vidas superficiais, com o seu cristianismo superficial. Parece que o que está importando atualmente é viver para satisfazer os seus desejos. Mas Cristo está convocando a igreja para um grande despertamento espiritual. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Veja que muitos estão dormindo, mas outros irmãos já morreram. Segundo a palavra diz, levanta-te dentre os mortos. Se ele está falando para você levantar dentre os mortos, porque muitos já morreram para o Evangelho, muitos já morreram espiritualmente, muitos já abandonaram o Evangelho, muitos já não querem saber do Evangelho, eles estão mortos espiritualmente, e o Senhor te chama ao despertamento, porque, meu irmão, se a pessoa já está morta, agora não tem que despertar, ela tem que ressuscitar. Mas você que está dormindo ainda precisa despertar. Então desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, porque Cristo quer te esclarecer. Aleluia! Cristo quer te iluminar, Cristo quer falar com você. Muitos já morreram espiritualmente, não acredito mais que Jesus irá voltar. Abandonaram o Evangelho, querem mais satisfazer com as coisas deste mundo. Não se iluda, meu irmão, com este mundo. Acorda, a igreja do Senhor, Jesus está voltando. Hoje só se fala aí em ter um bom carro, possuir uma conta gorda no banco, ser um empresário ou possuir muitos bens materiais. Mas não se fala de vida eterna, não se fala de morada celestial, não se fala mais de salvação, só fala o ter, o possuir, o conquistar. Meu irmão, Marcos capítulo 8, verso 36 e 37 diz: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Lucas no capítulo 12, verso 20 diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Eu te pergunto, meu irmão, eu te pergunto, meu amigo, o que será da tua alma se hoje você morrer? Ou se Cristo voltar hoje, onde você irá passar a sua eternidade? É hora de despertar, meu irmão, é hora de acordar, é hora de se levantar deste sono e sair dentre os mortos. Jesus está voltando, Efésios 5,14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia, glória a Deus. O sono espiritual está fazendo você dormir, meu irmão. O sono espiritual está fazendo muitos cristãos dormir. O sono espiritual está fazendo você perder a sua salvação. O sono espiritual está fazendo muito crente trocar a sua eternidade com Cristo por coisas temporais, por coisas passageiras. A palavra de Deus nos chama ao despertamento. E não basta só despertar, mas também tem que se levantar, meu irmão. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, para você que não conhece a Cristo, o convite ainda está de pé. Acorda deste sono profundo de pecado, volte-se para Cristo. E para você, meu irmão, e para você, crente, Deus está te convocando para um despertamento espiritual. Você precisa tomar uma decisão, é hora de reagir. Igreja do Senhor, é tempo de despertamento. Aleluia, veja aí, sempre que Israel estava em momento turbulento,
Deus levantava alguém para despertar Israel. Aleluia. Hoje Deus está te chamando, meu irmão. Hoje Deus está te dizendo pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Breve Jesus estará surgindo dentre as nuvens. Breve Jesus virá arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Os mortos ressuscitarão primeiro. Aqueles que ficarem vivos terão os seus corpos transformados em um corpo glorioso. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Deus te chamou para falar deste evangelho. Deus te chamou para falar e anunciar a sua palavra e quer que você, meu irmão, desperte, porque a caminhada é longa. Se posicione, meu irmão, acorda. Saia deste meio dos mortos aí e diga assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A igreja precisa voltar a ter sede de Deus. A igreja, ela precisa voltar a ter temor pelas almas, por Deus. Ela precisa ter, louvado seja Deus, amor pelas almas. A igreja precisa ter temor de Deus. A igreja precisa despertar para um avivamento espiritual profundo. Nós precisamos voltar a uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Nós precisamos voltar a buscar o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos voltar a crer no poder transformador deste Evangelho. Nós precisamos acreditar no Criador dos céus e da terra, o nosso Deus. Nós precisamos despertar. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. E Cristo, Ele vai te esclarecer. Cristo te esclarecerá. Aleluia. Que Deus possa fazer você entender o que Ele quer falar contigo. Que Deus possa fazer você entender essa mensagem, que Ele coloque no seu coração que você precisa de um despertamento espiritual, que você precisa levantar dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Que Deus te abençoe. Aleluia.
as suas mãos. Levante as suas mãos e comece a falar: Maranata, vem.